Bom dia, meus amados irmãos e queridas irmãs. Estamos nesta manhã para dar continuidade ao processo de estudo do tema Resgatando os Verdadeiros Valores da Família. E hoje nós vamos estudar a terceira lição, que vai nos chamar a atenção para o seguinte tema: Resgatando o Diálogo em Família. E Tiago, capítulo 1, verso 19, diz assim: Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, cada um esteja pronto em ouvir, seja tardios para falar, tardio para se irar. Pai, fica conosco nesta manhã, no nome de Jesus. Meus irmãos, a importante atitude de cada membro na família se faz necessária para que cada um possa contribuir saudavelmente neste tempo que se chama hoje, onde há uma crise na família, onde há uma crise e uma instabilidade social, porque as famílias estão sofrendo devido à falta de comunicação, à falta de diálogo no lar. Portanto, é importante que nesta lição cada um de nós aprendamos a desenvolver e fazer algo saudável em favor da família neste tempo, buscando resgatar o diálogo, a boa comunicação na família. Nesta lição, em visão primária, se houver falha neste comportamento, a família certamente poderá entrar em colapso, ou seja, enfrentará as tempestades com grande grau de risco e terá perdas significativas de valores considerados que podem ajudar nas crises. Ou seja, ela vai perder consideravelmente os princípios morais e éticos que poderão ajudar quando as tempestades chegarem. As crises vêm porque muitas das vezes o diálogo está sendo não tão bem dominado pelas famílias ou pelos familiares. Ou seja, a comunicação está sofrendo ruídos e isto levará a família a uma constante crise e uma deficiência no sentido de sofrimento. Então, eu e você somos chamados primariamente a termos um comportamento saudável, a buscarmos com rigor este desejo de restaurar, de resgatar, de avivar o diálogo em família. Em forma de colapso, que nós podemos interpretar que a família enfrentará, colapso é uma ruína que vem através das crises. Ou seja, em termos de médico, em termos da medicina, o colapso nada mais é do que um conjunto de paredes que surgem as rachaduras e acabam abalando as estruturas. E isto acontece com a família. Quando nós não trabalhamos dentro de um contexto em que devemos desenvolver esse relacionamento saudável no que diz respeito em buscar uma boa comunicação, haverá um colapso que vai prejudicar as estruturas familiares. Sendo assim, partindo para uma visão, saindo da visão primária para a visão secundária, eu e você, como membros da família, somos responsáveis pelo bem-estar da nossa família. Eu e você somos as pessoas responsáveis pelo bem-estar da nossa família. Portanto, devemos promover e buscar com uma atitude correta, com uma atitude responsável, buscar promovermos uma comunicação através de um bom diálogo na família. Por quê? Primeiro, quando nós buscamos isso, nós estamos reconhecendo o nosso valor de membros da família de Deus, testemunhando de Cristo Jesus. Segundo, quando nós buscamos essa atitude
de buscar um relacionamento através de uma boa comunicação, nós estamos valorizando o bem-estar entre os membros da nossa família. E quando nós buscamos reconhecer e valorizar, nós também reconheceremos que um lar saudável terá vitória em meio às tempestades. Então eu e você somos responsáveis. Precisamos valorizar o nosso testemunho em família. Precisamos valorizar e reconhecer que somos membros de uma família que precisa ser saudável e que precisa de mim para que ela possa ser uma família abençoada e abençoadora. E eu preciso reconhecer que o meu lar, ele vai ser saudável e terá vitória porque eu contribuo em meio às tempestades e pela boa e saudável comunicação praticada. Sendo assim, meus amados irmãos, se faz necessário que eu e você permaneçamos em um processo esse chamado processo de aprendizagem. Nós somos aprendizes, nós precisamos aprender todos os dias a lidar um com os outros, a conviver um com os outros, e em família principalmente, porque nós convivemos praticamente 24 horas juntos, e ali percebemos a dificuldade que um tem, que o outro tem, e muitas das vezes nós não queremos auxiliar, mas nós precisamos auxiliar. Então, é necessário entrar nesse processo de aprendizagem e manter a aprendizagem em dia. Para quê? Para que na prática, quando nós estivermos restaurando, revigorando e através da comunicação, a nossa busca e o nosso renovar e o nosso resgatar seja um resgate de verdade e que tenha diálogo e comunicação verdadeiro em família. Ponto central desta lição. O ponto central desta lição são duas ferramentas e um tripé. A primeira ferramenta, a Bíblia diz assim, em Apocalipse 2:7. Portanto, se você tem ouvidos para ouvir, então ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Ou podemos dizer, o que o Espírito de Deus diz às famílias. O que o Espírito de Deus diz aos membros da família, se nós temos ouvidos. Tiago, capítulo 1, 19, texto base desta lição, diz: sabei estas coisas, meus amados irmãos, cada um esteja pronto em ouvir, seja tardio para falar e tardio para se irar. Mais uma vez a Bíblia diz que nós precisamos ser pessoas bons ouvintes e praticantes. Então o treinamento aqui, em primeira mão, olha as duas ferramentas. O primeiro elemento aqui é treinar o nosso ouvido. Isto significa que temos de aprender a ouvir de forma esclarecedora, a fim de ouvir a verdade e não apenas o que desejamos ouvir. Por esta razão, é preciso treinar o nosso ouvido. Precisamos ouvir, sermos ouvintes e sermos esclarecidos e esclarecedores também. Segundo, a palavra de Deus diz que nós precisamos silenciar. Silenciar é favorecer a harmonia. Quando eu silencio, quando eu estou silenciando, eu estou favorecendo a mim mesmo uma harmonia interior para que eu possa harmonicamente, de forma inalando e exalando este silêncio junto aos meus familiares. Eis o poder da comunicação e do diálogo na família. O silêncio é um bem que está a favor da paz, da alegria e segurança. O silêncio revela sabedoria e domínio sobre o nosso comportamento de raiva e de ira e nos permite ter uma comunhão saudável, e sem intriga. A intriga não se manifestará porque o ambiente vai estar saudável. Sendo assim, intrigas não se fazem presente, não se manifestarão com o poder de destruir o companheirismo e a amizade entre os membros na família. Provérbio 3, verso 7 diz assim: tempo de rasgar
e tempo de remendar. Tempo de remendar e tempo de ficar em silêncio. Tempo de ficar calado e tempo de falar. Duas ferramentas: treinar o ouvido e silenciar a boca no momento necessário, contribuindo. Ou seja, meus amados irmãos, a finalidade desta lição é que eu e você precisamos trazer para o casamento, para a família. E o segredo dos casamentos longos, prazeroso, ajustado e de relacionamentos saudáveis na família é exatamente o esforço de cada membro para se comunicarem entre si. O segredo está aí. A boa comunicação traz o relevo, traz aquilo que é agradável, traz exatamente para o casamento longos períodos de paz, prazerosos e ajustados, relacionamentos que através de uma comunicação, através do diálogo perfeito no que diz respeito a serem harmoniosos, podem viver famílias felizes e consideráveis diante de Deus e também diante dos homens. Sendo assim, se as coisas não estão indo bem por falta de diálogo na sua família, devemos buscar, com toda a propriedade, o resgate imediato e aproveitar o tempo oportuno para melhorar os dias que vão ser melhores dias no diálogo saudável em família. Em nossa família, eu e você podemos fazer esta coisa acontecer. O tripé, para que eu e você possamos ser pessoas bem desenvolvidas e colocar o aprendizado em prática do ouvir e do silenciar, o tripé é simples, que vai ajudar a mim e a você a entender este segredo do bem-estar na família. O primeiro é: esclareça sempre através do seu dirigir as pessoas. Seja uma pessoa esclarecida e esclarecedor. Então, faça as coisas com clareza. Quando estivermos nos dirigindo a outras pessoas e uns aos outros, precisamos ser claros, precisamos ser objetivos, precisamos ser sensíveis. Segundo, eu preciso, além de clareza, eu preciso respeitar as pessoas. Nós precisamos respeitar os membros um dos outros. Nós precisamos nos respeitar para que, através deste respeito, tudo seja feito com harmonia, com alegria, com prazer. Ao falar, não é necessariamente alterar a voz. Não se deve impor as coisas por gritaria. Tem gente que tenta resolver os problemas no grito. E aí só piora a situação. Não há essa necessidade. Respeite a pessoa, converse com a pessoa, trabalhe com a pessoa, desenvolva o respeito um com os outros. E, finalmente, tanto a clareza como o respeito vão estar debaixo do amor. A clareza e o respeito, para serem eficazes no diálogo em família, são dependentes do amor. Porque pelo amor, e o amor, ele é o vínculo da perfeição. E pelo fato do amor se fazer presente, entre a clareza e o respeito, as coisas se tornam esclarecidas, vinculadas e conectadas para uma comunicação eficaz e saudável. Portanto, neste tripé está aí a alegria de nós podermos viver uma vida feliz. Portanto, meus amados e queridos irmãos, que nós possamos desenvolver o ouvir, o silenciar e fazer as coisas com clareza, com respeito e com amor, porque somente desta forma é que nós poderemos resgatar o diálogo em família. O Deus bendito esteja conosco, o Deus Trino esteja nos guiando e nos favorecendo nesses momentos de crise, de tempestade, que a família tem sido atacada. Mas restaure o diálogo em sua família. Seja Deus sempre presente no seu lar. E após esta lição, cante aquele cântico, corpo e família.
Que o Senhor nos abençoe e que você restaure a sua família, resgatando-a pelo diálogo perfeito, para a glória de Deus Pai. Que Deus te abençoe nesta manhã, meu querido e minha querida irmã. Tenham paz.